Muito bem, queridos, amados do Comente Bíblia. Esse é o primeiro vídeo dessa semana e nós paramos na última semana narrando uma história bem interessante que está em João no capítulo 5, do versículo 1 ao 18, onde fala da cura de um paralítico no tanque de Betesda. E isso aconteceu na segunda Páscoa, né? Depois que Jesus começou o ministério dele. Segunda Páscoa em Jerusalém. Provavelmente no primeiro sábado, no caso do dia 14 de abril ao 21 de abril do ano 27 depois de Cristo. Isso está na página 1042 da Bíblia em ordem cronológica. Bom, eu anotei aqui algumas observações que são dignas de nossa atenção. A primeira observação e o problema mais sério é que agora estamos lidando com a questão do sábado, que é a base da lei do Moisés. Jesus não está na Galileia. Nesse momento aqui ele está durante a Páscoa, em Jerusalém, uma semana, vai acontecer este problema aqui. Outra observação, é bom que se diga, a base da aliança abraâmica é a circuncisão. Já a base da aliança mosaica, o pacto mosaico, no caso, o sábado, gente. E a lei, propriamente dito, né? Então tem três pontos que são muito sensíveis e que não deve ser tocado no caso. Jesus já começou tocando no principal, mais sensível, que é o sábado. Tem o sábado, tem a questão da circuncisão, né? Paulo é que vai sofrer com relação a isso, bastante, perseguição dos judaizantes, por parte dos judaizantes. A circuncisão, o sábado, que resume a lei aí, e o templo, que no caso de Moisés era o tabernáculo, só que agora é o templo, ok? E vamos falar então nesse tanque de Betesda. Betesda é a localização do reservatório do Portão das Ovelhas, fica situado na parte norte de Jerusalém, né? A norte do Monte do Templo. Qualquer pessoa que pegar um Google Mapa aí no seu smartphone, vai ver o norte está sempre para cima, o sul então para baixo, o oeste fica para a sua esquerda e o leste, o oriente e o leste, no caso, para a sua direita. Certo? Então o portão, essa entrada das ovelhas, fica lá perto da Fortaleza Antônia. Tá bom? O nome Betesda é associado a uma antiga seção uma seção da antiga Jerusalém chamada Bezeta, situada a norte, né, na área do templo. Então, nos dias de Jesus, o tanque encontrava-se fora dos muros da cidade, na entrada das ovelhas, mas Herodes Agripa I acrescentou um terceiro muro à cidade durante o governo de Cláudio, do ano 41 ao 54 depois de Cristo, e isto colocou Bezeta dentro dos muros da cidade. Em 1888, escavações feitas ao norte do local do templo, na parte, né, de cima aí do templo, revelaram um reservatório duplo dividido por um muro de pedras e abrangendo uma área geral de cerca de 46 por 92. Né? Existia evidência de colunas e o local parece ajustar-se à descrição bíblica. Ok? É isto aí. Mas geralmente era assim, olha, quando não tinha uma fonte, tinha um tanque. E como diz que é a entrada das ovelhas, então tinha um tanque. Para quê? Provavelmente para pegarem água ali e darem água às ovelhas, certo? Bom, a tônica da pregação de Jesus, há pouco tempo ele falou para os fariseus irem aprender o que quer dizer misericórdia quero e não sacrifício. De vez em quando Jesus vai tocar nisso, né? Misericórdia quero e não sacrifício, você lembrar automaticamente a história do rei Saul, né? A obediência é melhor do que o sacrifício. E a obstinação é tão ruim quanto o culto aos ídolos, né? A idolatria, quanto a feitiçaria, tá bom? Então, o que o Senhor quer realmente é um relacionamento conosco. E isso é pessoal, tá bom? Bom, vamos ao texto. João, capítulo 5, no versículo 9, diz que imediatamente o homem ficou curado. Pegou sua maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Então, por causa disso, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: ei, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: não, o homem que me curou me disse para eu pegar a minha maca e andar. Eu estou andando porque ele mandou. Então, verso 12 diz: então lhe perguntaram: quem é esse homem que ele mandou fazer isso, né? Pegar a maca e andar. O homem que fora curado, ele não sabia, não fazia ideia de quem era Jesus. Depois Jesus havia desaparecido também, no meio da multidão. Ficou difícil do homem achar, né? Então, aqui tem no versículo 13 de João capítulo 5, tem uma observação a fazer. Este homem foi curado, ele não sabia nem quem era Jesus. Esse homem está no grupo dos salvos? Não.
Não é conhecer também Jesus, só dizer, eu sei quem é ele, Jesus é o Filho de Deus, está lá na Bíblia. Para você ser salvo é necessário você conhecer a Cristo, mas não é conhecer de estudar, não é conhecer de saber que ele existiu, não é conhecer de saber que ele fez a obra completa por você, não. É conhecer de intimidade, de relacionamento, é conhecer a Cristo de forma pessoal, é aceitar o sacrifício que ele fez por você, é estar em uma aliança eterna com ele, ok? Isso é crer como diz a Escritura. Esse homem nem fazia ideia de quem era Jesus. Ele tinha sido curado sim, salvo, não, certo? A maior parte das pessoas não querem Jesus para serem salvas, elas querem para serem curadas. Das pessoas que querem, dos poucos que querem Jesus para serem salvos, tem uma parte que realmente tem um relacionamento pessoal com ele. A outra parte, a outra parte está ali, não entende nem o porquê que foram salvos. Eles acham que foram salvos só para não irem para o inferno. Eles acham que foram salvos só para isso. Para não irem para o inferno e terem um lugar no céu. Só isso. Livrado do fogo eterno. Mas, basicamente, não era isso que Jesus tinha em mente quando nos salvou. Ele queria um relacionamento pessoal com cada um. Daqueles que vierem a crer nele. Certo, queridos? Então, vamos lá no versículo 14. Diz que mais tarde Jesus encontrou esse homem que tinha sido curado lá no templo. E aí disse, olha, você já está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Aí está a questão. Ora, se o sujeito é endemoniado, um demônio é expulso, e se a porta não é fechada, o demônio volta e traz 7 amigos piores do que aquele demônio, você imagine a pessoa que já estava paralítica, 38 anos, por causa de pecados. E aí agora ele está liberto desse problema, ele foi curado, ele foi perdoado, porque a cura só veio por causa do perdão, né? E para aquela situação dele, o perdão de Deus, ele foi curado. Porém, veja bem, a advertência do Senhor, não volte a pecar. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Esse é o ponto em que muita gente que hoje está na igreja é liberta e não vigia nisso. Se você voltar a cair no pecado, o que acontece é que o laço que vai te prender é muito mais forte que o anterior. Sabe? É como se o sangue de Jesus perdesse o efeito. Então, igual aquele negócio de usar antibiótico. Se você não toma tudo que é preciso, depois o mal que está ali, a bactéria, ou seja lá, a infecção que for, ela volta com mais força e aquele antibiótico já não serve mais. Parece que é o mesmo caso, mas não é. A questão é que o sangue de Jesus acontece quando a pessoa volta a pecar, acontece o que diz em Hebreus capítulo 10, né? Calcou os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi purificado e ultrajou o Espírito da graça. Esse é merecedor de um juízo de Deus, mais ainda do que aquele que não conheceu o Senhor. Bom, então, quando Jesus falou isso com o homem, e não pecasse mais, para que não viesse a acontecer algo pior com ele, versículo 15 diz que o homem disse, olha, foi lá onde estavam os judeus, né, que tinham perguntado a ele, eu já sei quem foi, o homem que me curou, o nome dele é Jesus, tá? Aí os judeus, verso 16 diz que os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. No sábado. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje. Eu também estou trabalhando. Por esta razão, os judeus ainda mais queriam matá-lo. Porque não somente estava trabalhando no sábado, mas também agora estava dizendo que Deus era o seu próprio pai. Ele era o próprio Filho de Deus. Ele estava se igualando a Deus. Então, agora tem 2 motivos. Vão matar Jesus, primeiro, porque ele quebrou a lei do sábado. Segundo, ele quebrou a ética. Ele está dizendo que é filho de Deus, ninguém é filho de Deus aqui, qual é? Ele é igual a nós, né? Então, vamos matá-lo, tá bom? Isso aconteceu na Judéia. Bom, vamos seguir em João no capítulo 5, no versículo 19, o que aconteceu depois dessa cura deste homem, né, que estava paralítico há 38 anos. João 5,19 diz que Jesus lhes deu uma resposta. A quem? Aos judeus que estavam questionando de alguma forma. João 5, do 19 ao 45. Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si, só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho, ele mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Jesus sabia, né, o que estava no coração deles. Então, está me odiando porque eu disse que eu sou filho de Deus? Pois é. Mas Jesus apertou mais um negócio ainda. Versículo 21 diz, pois
Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos, ele lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Eita! Agora Jesus está dizendo, eu não sou só filho não, eu também sou o juiz aqui, da bagaça toda aí. Verso 23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai, aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhes deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que fizerem o bem e ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Se eu testifico acerca de mim mesmo, meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Versículo 33. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou a verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior do que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir que estou realizando, essa obra testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem ouviram a sua forma, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês terão vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês e sei que vocês não têm amor de Deus, o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem de Deus, o único Deus? Não? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? É bem interessante, né? Aqui começa uma série de discursos, de uma série de eventos acontecidos durante os sábados. Jesus é Senhor do sábado. Ele vai dizer, mais para frente, que o homem não foi feito por causa do sábado, e sim o contrário. Tá? Ele vai querendo colocar essas regras para a gente. A vida da gente, ela é mais do que alimento. E o corpo é mais importante, ou é mais do que as vestes. A gente tem essa mania de inverter as coisas todas, né? A gente tem essa mania de estar sempre querendo aquela coisa imediata, o imediatismo, né? E a gente esquece das coisas futuras e das coisas eternas. Bom, no próximo vídeo a gente vai dar continuidade, se o Senhor nos permitir.